Irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra que acha escrita no Santo Evangelho segundo João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Então vamos ler com a ajuda de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui somente. Amém. Queridos irmãos, o Senhor deu ao apóstolo João de escrever o início deste evangelho, o que não aparece nos demais. Uma revelação de uma profundidade imensa que o Senhor fez manifestar nele e ficar então escrito para que nós pudéssemos ter proveito de tudo aquilo que a Ele, o Senhor Jesus, deu graça de poder alcançar. E ele descreve aqui então o princípio, irmãos, que podemos ver também no princípio da Sagrada Escritura, da criação do mundo, onde Deus não estava sozinho, que Ele fez toda a criação pelo poder da sua palavra, e também o homem como obra das suas mãos. E ele diz aqui então que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra, pois Jesus Cristo também é a palavra, é o Verbo. Estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, criadas pela palavra de Deus, o Verbo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Queridos irmãos, nesta sabedoria tão grande que Deus deu ao apóstolo João,
nós podemos compreender aqui o poder e a extensão do domínio de Deus através da sua palavra, que é o Verbo, que também é o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E nós sabemos, irmãos, que a vida está na palavra de Deus, e ela é quem nos ilumina, é a palavra que nos orienta, que nos guia, que dissolve toda a escuridade que possa haver na nossa vida espiritual. É claro que ela resplandece somente nas trevas. A luz, para resplandecer, irmãos, é preciso que ela esteja num lugar escuro, porque num lugar claro, só se ela tiver uma intensidade maior de luminosidade do que o lugar onde estiver. Mas o resplendor dela aparece onde não há luz. Também, irmãos, como a palavra é luz, a palavra dela se emana a vida para as nossas almas, também podemos dizer que das trevas vem o pecado. A ausência de luz é treva. A ausência da palavra, da luz divina, é o pecado. É onde reina o pecado. Onde chega a palavra de Deus, chega a luz. E esta luz dissipa todas as trevas. Mas ela apareceu onde estava lá, irmãos, onde nasceu o Filho de Deus. Logo ela foi propagada. Mas não viram, nem todos puderam perceber que era a luz que ali estava entre eles. E que a vida estava ali. Mas não era sentido, porque a vida das pessoas naquele tempo, como hoje também, era simplesmente os sentimentos deste corpo. Porque quando a vida sai do corpo humano, o corpo não tem mais sentimento. Ele fica inerte. Acaba a vida, fica morto. Como as pessoas não desenvolviam em si a visão espiritual, então não sentiam a luminosidade da palavra da vida, ou do Verbo que era Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque eles estavam na carne. Eles só falavam e viviam em função do que os olhos viam e do que as mãos apalpavam. Viviam exclusivamente daquilo que eles viam, daquilo que eles podiam sentir na carne. Mas na alma não, porque eles não tinham ainda recebido a vida. Mas sobre aqueles que tiveram a sorte de crer no Filho de Deus, creram na palavra, receberam então a vida. Por quê? Porque a luz raiou e as trevas dissiparam. E veio então a vida. E passaram agora a entender que aquele Jesus, ele era realmente o Cristo, o Filho de Deus. E que nele estava a vida, que desenvolvia agora uma outra vida além da vida terrena deste corpo. Então dizia, ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Este João que apregoava dele, que veio antes. Mas este João, que não é o que nós falamos aqui, era o João Batista, ele veio preparar, ou seja, arrumar o espaço para que a luz se manifestasse, não era a luz. E quando ele fez isso, então houve, irmãos, um movimento grande de pessoas que criam nas pregações de João, porque João falava forte com eles. E eles eram batizados para perdão dos pecados. Mas a luz ainda não havia raiado neles, porque João estava anunciando que a luz viria. Veio a luz, chegou a luz. Os que não creram, não receberam a luz, permaneceram nas trevas. Então estava ali a luz verdadeira, que iluminava todo homem, mas estando no mundo, o mundo não o compreendia, o mundo não podia ver, porque eles estavam ainda, irmãos, sob
os auspícios da lei que Moisés havia deixado. E Jesus veio para cumprir. Já depois que ele cumpriu os mandamentos de Deus, cumprindo a lei em favor da humanidade, deixou então a graça, a salvação. Esta luz, irmãos, ela ficou que nas palavras de Jesus, o Cristo de Deus, ela se manifesta e dissolve todas as trevas. E onde as trevas dominavam, hoje a luz da palavra se manifesta. De modo que os que creram em Jesus Cristo, hoje não caminham mais nas trevas, andam na luz. E os que andam na luz não tropeçam. Porque quem anda na escuridão, irmãos, no lugar de ausência total de luz, não sabe onde pisa, não sabe o rumo e não sabe no que tropeça, porque não vê, mas que quem tem luz em si não tropeça. E as palavras que o Senhor manda, que também são palavras de Deus, e palavra de Deus é o verbo, e o verbo é Cristo, Cristo, por conseguinte, é a palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e ela entra em nós pela fé, Cristo resplandece em nosso viver, e apaga toda a sombra que escurece a nossa vida. Olha, irmãos, a gente pode pôr uma luz, os irmãos estão vendo que aqui tudo tem luz, mas se nós criarmos aqui um anteparo que cria uma sombra, então ela começa, ou melhor, esse anteparo começa a tirar a luminosidade e criar uma escuridão naquele lugar. Tanto é que se nós taparmos totalmente a incidência de luz sobre um objeto, ele fica no escuro. Assim, irmãos, como nós vivemos no mundo onde reina as trevas, que é o pecado, pois aqui está o príncipe das trevas, que é o maligno, nosso adversário, ele luta para entenebrecer a nossa vida. Entenebrecer é escurecer, é manifestar as trevas no viver das pessoas. E quando ele consegue fazer isso, ele começa então, irmãos, a criar um obstáculo para a luz que está na pessoa. E fazendo isso, então a pessoa começa a caminhar sem luz e começa a tropeçar. Mas graças a Deus, que Deus tem ainda a palavra da vida, que quando ela é manifesta, ela vem e tira todo o empecilho que vem para encobrir a luz sobre cada um de nós. E é o objetivo da palavra desta noite. Bendito seja o Senhor. Ela está sendo enviada para manifestar em nós o poder da luz de Cristo em nossa vida e dissipar, irmãos, toda a sombra, tudo aquilo que impede da luz penetrar em nós. Bendito é o Senhor. E quando isso acontece, irmãos, é porque nós estamos com dificuldade, porque nós somos da luz agora, não somos mais das trevas. Os irmãos vejam que assim como nós que somos do dia ou da luz, temos dificuldade de operar, de viver, de andar onde não existe luz, assim também os animais, as aves que são das trevas, têm dificuldade de conviverem conosco sob a luz. Por quê? Porque elas não têm visão onde está a luz. Assim, irmãos, são os espíritos das trevas que não suportam a incidência da luz da palavra. Onde a palavra de Deus se manifesta, vai desfazendo toda a operação das trevas. E aqueles espíritos que convivem somente na obscuridade do pecado, eles são obrigados a se afastarem da nossa vida, porque a luz acendeu. Seja agora pela comunhão da igreja acesa a luz de Jesus Cristo, que faça apagar toda a sombra maligna que estiver sobre a vida de cada um. Enquanto os fiéis a Deus vivem sob a luz da palavra, tem dificuldades no mundo? Tem.
Tem tropeços na vida? Tem. Tem sofrimentos? Tem. Mas não tem, irmãos. Não são dominados pelas trevas. Então as trevas se manifestam, mas a pessoa vai lá e aumenta a luz da sua lâmpada. Então ela some, ela desaparece. Bendito seja o Senhor. Por quê? Porque ela tem lâmpada e tem meios de aumentar a sua luminosidade. Isto são as virtudes de Deus na pessoa que está andando. É como aquele, irmãos, que está de noite, andando com o farol aceso, mas de repente, por qualquer necessidade, ele dá luz alta. Ele no mesmo interruptor que acendeu a luz dele para a noite, ele dá uma giradinha a mais, aí dissipa toda a sombra. E tudo fica claro, ele enxerga mais longe. Por quê? Porque agora ele acendeu a luz alta. Igreja reunida agora, em nome do Senhor Jesus, receba a luz alta na tua vida. Se há alguma sombra que te incomoda, se há alguma sombra do adversário que te tira a paz, que te faz incomodar-te, contudo, porque o que acontece hoje é no mundo, é com todas as pessoas. Quem está na treva, quem está na luz, todos sofrem igualmente. Mas se aproveitando esta situação, alguma sombra do maligno tira o teu prazer de servir a Deus, como o Senhor deu de apresentar na oração, já não canta mais, não tem mais alegria, um incômodo parece que quer te dominar, e você só vê coisa ruim, isto é sombra. Você só vê insucesso, isto é sombra. Só vê dificuldade, isto é sombra. Receba agora, pela virtude da palavra, uma luz maior. Apague-se agora da tua vida toda incidência do maligno e seja clareada a tua vida pela palavra. Bendito seja o Senhor. Irmãos, nós não estamos aqui para falar do adversário, mas toda a Escritura fala, porque esta guerra foi decretada desde quando o Senhor fez o homem, ou antes, porém. Por isso que o adversário foi lançado do lugar onde estava, que era um querubim ungido. Ele era de adorno, cheio da glória de Deus, vivia entre as pedras afogueadas, aferidor das medidas, mas foi achado iniquidade, e ele foi lançado de lá. Hoje, irmãos, toda essa beleza, toda esta glória que ele possuía, não possui mais. Se tornou horrível e detestável para sempre. Já foi feita a condenação dele. Ele já está condenado para o inferno, para a eterna treva. Então, a sentença já foi dada. Só estamos esperando o tempo de ser cumprida, mas vai se cumprir. Vai vir o tempo em que ele será lançado nas trevas exteriores, onde o fogo fará sofrer a eternidade. Só que agora ele domina as trevas deste planeta que vivemos. Toda maldade procede dele, todo ódio procede dele. Tudo aquilo que traz o sofrimento, irmãos, neste mundo, tem a origem dele. E o trabalho dele é desfazer as obras de Deus. Ele não suporta ver um ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que ele tirou, ele derrubou a imagem e a semelhança de Deus com o pecado. Ele não suporta agora ver um pobre homem, uma pobre mulher, de repente ser resgatado deste mundo de trevas e colocado então como aquele que sai lá do porão e agora é colocado no primeiro andar, no lugar onde tem luz. Saiu da escuridão e foi colocado agora no lugar da luz. Neste lugar da luz, quem ali está colocado passa a participar da glória que ele teve quando estava no seu lugar, que Deus o fez, e que agora não tem mais. Ele não suporta ver isso, o ser humano passar a possuir glória como ele teve no passado. Então ele tem guerra decretada e declarada contra qualquer pequenino do Senhor. Ele atormenta a criança, ele atormenta a vida das pessoas, ele atormenta tudo nos trabalhos,
nos negócios, em tudo que ele puder entrar para destruir a paz e deixar em situação difícil, é o trabalho dele. Mas aqueles que receberam e creram no Filho de Deus, tiveram a graça de serem agora chamados filhos de Deus. Por que agora são chamados filhos de Deus? Porque antes de receber a luz estavam nas trevas, mas agora saindo da região da sombra da morte e vindo na região da luz, receberam a vida. E agora, tendo a vida, o pecado não tem mais poder sobre nós. Mas temos, irmãos, o ódio do nosso adversário que quer nos impedir de servir a Deus. E é por isso que tem muita gente sofrendo, se lamentando, perde o prazer de viver, muitos que chegam até, lamentavelmente, ao suicídio, porque não encontram mais meio de poder viver aqui. Mas todos quantos receberam o Espírito de Deus pela fé, crendo no Senhor Jesus, agora são chamados de filhos de Deus. Então o Senhor fala agora com os filhos e com as filhas que estão diante dele neste momento que o Senhor manda esta palavra. Por que é que ele está falando assim? Porque hoje, por causa de toda esta incidência maligna que tira a alegria, o prazer e traz o sofrimento, o Senhor quer restabelecer a nossa vida, mandando a palavra. É a palavra da luz, é a palavra que apaga toda a sombra. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos, vejam, num dia de sol, quando o sol brilha, é uma alegria, criança brinca, as aves voam, cantam, assim por dentro. De repente dá uma mudança, irmãos, e vem como se fosse uma frente fria, e levantam nuvens, e aparece lá uma nuvem escura e cobre a luz do sol. Então todo mundo se preocupa e fica observando o que será que vai acontecer. Olha que treva, olha que escuridão. Então acende uma lâmpada, acende outra. Por quê? Porque uma grande treva está querendo impedir a incidência da luz e tirar a alegria de viver. Esse é o trabalho do adversário espiritualmente. Traz, irmãos, uma angústia. Tem gente que fica agora pensando, o que será que vai acontecer? O que será que vai ser? Hoje o Senhor responde pela palavra, não vai ser nada de mal. Receba agora pela palavra a virtude, a alegria e o prazer, e seja dissipada toda a sombra maligna. Se alguma nuvem negra te cobriu, o vento do Espírito Santo passa agora e sopra sobre a tua vida. Afasta-se de ti tudo isto. Se não tiveste condição de cantar hoje, pode começar a cantar agora, porque o Senhor te livra deste mal. E mais do que isso, afasta a força do pecado que quer te engolir, que quer te fazer errar. É tentação de dia, é de noite, pensamentos de tanta coisa, é opressões de uma maneira, é provocações de outra. Mas agora, por esta palavra, o Senhor pode muito bem decretar em teu favor uns momentos de alegria, de paz. Receba pela tua comunhão, que a palavra termina agora, mas a bênção vai te acompanhar por longos dias. Receba agora a bênção de Deus, igreja. Paz sobre o Israel de Deus. Deus seja louvado.